Então, eu tenho um anúncio muito legal para fazer para vocês e o motivo desse vídeo é dizer que eu estou mudando de país. E sejam super bem-vindos ao meu primeiro vídeo no meu canal do YouTube, onde eu vou trazer muitos assuntos sobre viagens, sobre experiências, sobre conhecer outras culturas e, enfim, sobre várias coisas muito legais e principalmente sobre ter a coragem de ir, que é o nome do meu canal no YouTube. Então, peguem seu café, peguem uma Coca-Cola, já peguem sua pipoca, sentem-se e vamos conversar, porque vai ser um papo bem de amigo para amigo. Por isso que hoje eu tô bem à vontade aqui no chão da minha sala, pra gente ter uma conversa muito especial hoje. Quero começar esse vídeo aqui agradecendo já a tua participação, mas antes de tudo, eu queria dizer pra vocês que é uma honra estar aqui para poder falar que eu decidi ter coragem de ir, literalmente, fazer meu intercâmbio pela primeira vez. Então, é realmente uma coragem de ir para um outro país, com outra língua, tudo diferente. Eu quero trazer, compartilhar aqui com vocês toda essa minha jornada, explicar os motivos, contar um pouquinho para encorajar também quem tem esse canal. Eu quero trazer bastante viagens. Eu tenho uma viagem agora em julho para fazer, outra eu vou fazer do meu intercâmbio. Então, o objetivo aqui é eu compartilhar as dicas de viagens e encorajar quem também tem vontade de mudar de país. Eu acho que é uma parte muito importante eu contar pra vocês um pouquinho de mim. Meu nome é Natália, então, né? Eu tenho 29 anos, eu sou advogada, já formada, e eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje a minha vida, assim, eu até costumo falar, né? As pessoas, muitas pessoas que eu comentei, né, a minha vontade de viajar pra fora e tal, me questionaram, mas se tu tem toda a tua vida já pronta, por que essa mudança do nada, né? Mas nunca nada é do nada. Então, se vocês têm um sonho, e esse sonho, por mais pequenininho que ele seja, e irreal, né? Eu queria até abrir um parênteses e falar, a Bruna Marquezine, uma vez, ela falou numa entrevista dizendo que ela falou bem assim, olha, e essa frase me pegou muito. Ela disse assim, eu tenho até vergonha de contar dos meus sonhos, porque eles são tão grandes, mas tão grandes, que eu tenho vergonha. Parece que, tipo, é algo muito maior do que eu. E é exatamente isso que eu sentia também. Eu tinha um sonho, que era morar fora do Brasil, falar inglês, aprender outras línguas, aprender francês. Eu tinha um sonho tão grande que quando eu vi essa frase da Bruna Marquezine, eu me identifiquei muito. Então eu queria também trazer isso, independente de qual que é o teu sonho, acredita nele de verdade, porque as coisas elas simplesmente acontecem e dá tudo certo. Então a minha vida ela estava pronta. Aos meus 29 anos eu já tinha um apartamento comprado, que eu comprei quando eu tinha 27 anos. Eu já tinha um carro quitado. Eu já estava trabalhando há 2 anos numa empresa que era vinculada a um banco lá da Espanha. Então eu já estava assim formada com pós-graduação, com vários cursos, então com a minha OAB já estava tudo certo. Minha vida estava perfeita. Eis que eu decidi que eu ia correr atrás do meu sonho maior, que era fazer um intercâmbio. Como tudo começou? Eu sempre tive uma vontade de conhecer o mundo, de falar inglês e de conhecer outras culturas e conseguir me comunicar com outras pessoas de outras línguas, de outras nacionalidades, sempre fui muito curiosa, então eu via as minhas amigas fazendo intercâmbio, via as pessoas saindo do Brasil me contando como que foi essa experiência, enfim. E aí, quando eu tava na faculdade, eu comecei a fazer inglês, então eu fiz inglês, fiz francês, fiz outras cadeiras que daí eram envolvendo a minha área. E aí eu comecei a fazer inglês e surgiu a possibilidade de trabalhar na Disney e eu me inscrevi. Só que eu não fui fazer entrevista porque fiquei muito insegura que meu inglês não era bom. Eu só tinha, gente, o verbo to be, olha lá. Então eu disse, eu não vou passar, nem vou ir. Era em Santa Catarina, então é uma cidade que fica mais ou menos 500 quilômetros, 400 e pouquinho de distância de Porto Alegre. Então eu não vou ir. Era em Floripa, né, no caso. Bom, aí eu não fui no processo seletivo e eu ficava vendo várias meninas sendo au pair nos Estados Unidos, aprendendo inglês e tal. Então, au pair é um programa que tu vai pra casa de alguma pessoa trabalhar como babá fora do Brasil. Isso começou na França e hoje é super comum isso nos Estados Unidos. Então, a outra opção que eu pensei é, você é au pair. Porque, assim,
pra te trabalhar na Disney era 3 meses, né? Novembro, dezembro e janeiro, ou era dezembro, janeiro, fevereiro, alguma coisa assim. Não era nas nossas férias escolares, então pra mim ia ser ótimo, porque como eu tinha financiamento da minha faculdade, eu precisava estar sempre trabalhando, né? Então, enfim, eu acabei não indo por conta do inglês, mas aí eu pensei, e se eu for au pair? Aí eu, sei lá, eu vou trancar minha faculdade, vou ser au pair lá fora, aprender inglês e depois eu volto. Só que na verdade eu não tive essa coragem, né? Então, eu com 20 e poucos anos, eu tinha na época 21, 22 anos, eu não tive essa coragem. Não, eu tinha menos, eu tinha 20, 21. Eu não tive essa coragem e eu acabei postergando. Eu comprei uma passagem em 2023, outubro de 2023, para eu ir para a Europa pela primeira vez no próximo ano, ou seja, 2024, que ia ter as Olimpíadas. Acabou que como eu troquei de emprego, eu comprei meu apartamento em 2024, eu já tinha muita coisa acontecendo, ia ser uma coisa seguida da outra. Eu decidi adiar minha viagem para maio de 2025. E eu fiz a minha viagem em maio de 25, gente. Foi assim, ó, incrível. Eu fiz o meu Eurotrip sozinha. Eu fui para Portugal, Espanha e França. E eu amei. Assim, eu voltei no avião 10 horas de Lisboa para Porto Alegre pensando como eu faço para voltar. E eu não quero voltar para cada 15 dias. E o que mais me pegava é que eu ia voltar para a Europa de férias, então eu ia ter que esperar 12 meses para eu ficar 15 dias, 20, 15 dias e depois voltar e ficar mais 11 meses, sabe? E eu pensava, não, gente, não é isso que eu quero. Eu quero me comunicar, eu quero conhecer pessoas, porque quando eu fui viajar sozinha, eu conheci muita gente de outras nacionalidades, de outras culturas. Eu fiz amizade, gente, até em museu do Louvre, eu fiz amizade com uma colombiana. Eu fiz amizade, tipo, num bar, eu fiz amizade no meu hostel. Então, tipo assim, eu fiz muitas amizades mesmo, de todas as idades, gêneros, enfim. Então, foi muito grandioso essa viagem pra mim. E eu pensei, não, eu vou voltar. E a próxima vez que eu pisar na Europa, eu vou falar inglês, porque eu não conseguia falar com muitas pessoas por conta do meu inglês ser muito ruim. Então, eu tinha um objetivo que era a próxima vez que voltar pra Europa, voltar falando inglês. Então, eu voltei de viagem. E foi muito louco, porque eu olhava pro teto assim e eu pensava, gente, não é isso aqui que eu quero. Não é isso aqui, era inverno aqui, lá era verão, início do verão na Europa, então, eu tava achando tudo muito ruim. Mas enfim, foquei no meu objetivo. E uma vez uma amiga minha me falou uma frase, Carol, se ela estiver vendo esse vídeo, me pegou muito com essa frase, que foi, eu vou ir o mais longe que eu posso enquanto eu sou jovem, porque depois, quando eu for mais velha, eu vou ir nos lugares mais próximos. E eu fiquei pensando muito sobre isso, e eu achei isso muito realista, sabe? Então essa ideia, ela sempre existiu dentro de mim, ela sempre foi uma coisa que eu quis muito, enfim, né, falar inglês, e me comunicar com outras nacionalidades, outras culturas, conhecer o mundo. Eu acho que eu tô na idade, tenho 29 anos, eu acho que é isso. O que me atrai mais nessa ideia de ir para outro lugar do mundo e conhecer pessoas e tudo mais é principalmente a possibilidade de tu conhecer o que tu não conhece. Então, acho que junto duas coisas nas quais eu gosto muito dessa ideia de fazer esse meu intercâmbio, que é conhecer o novo e me desafiar, né? Me desafiar no inglês, me desafiar, enfim, né? Seja a língua que for, mas no meu caso inglês. Então, me desafiar no inglês, me desafiar na busca de emprego, de moradia, de várias coisas. Eu abri o Mapamundi e eu pensei, para onde eu irei? E aí eu comecei por eliminação. Meu objetivo, na verdade, assim, se me perguntarem, assim, no mundo onde eu gostaria de morar, eu sempre disse que eu ia querer morar na França, sempre. Só que a França, ela é um objetivo a longo prazo. Nesse momento eu preciso ir para um lugar onde eu aprenda inglês, que é a minha dificuldade que eu tô vendo aqui no Brasil, até a título de carreiras, enfim, a ideia de comunicação é meu inglês, né? Então, eu abri o Mapamundi e junto com uma agência, isso foi mais ou menos ali, tipo, julho, agosto de 2025, abri o Mapamundi e comecei a ir para eliminação de país. Quais os países precisava disso, quais os países precisava daquilo. O ponto principal que eu trancava era que eu não tenho cidadania europeia. Então, por conta disso, as tuas milhões de opções, elas se reduzem em pequenas opções. E aí eu disse assim, quer saber? Decidi o lugar X.
E depois eu volto pra contar o país pra vocês. Decidi o país X. E fiquei com essa ideia na minha cabeça e fui viver minha vida. Nesse meio tempo também surgiu a possibilidade de ser cabin crew na Emirates, que é ser comissária de bordo na Emirates. Eu me inscrevi, então, num processo seletivo de uma mentoria pra Emirates. E aí eu passei e aí a gente começou a fazer as aulas. As aulas eram todas em inglês. Gente, eu me tremia. Me tremia, assim, olha, do primeiro fiozinho de cabelo até a última unha do pé. Eu não queria falar inglês, eu achava que meu inglês era péssimo e eu quase morri. Eu fazia inglês 3 vezes por semana, eu respirava inglês, eu entrava em aplicativos para conseguir falar inglês e aí foi muito legal. Eu participei do processo e, por óbvio, eu não passei por conta do meu inglês, né? E é muito legal, isso eu vou contar depois também num outro episódio pra vocês. Meus amigos falam que eu fui muito corajosa pra participar do processo seletivo da Emirates, porque, sinceramente, meu inglês, ele não era bom. E ele não é. Então, eu não tinha condições de passar. Mas eu tinha uma coisa que se chamava coragem, força de vontade. Eu acho que essas vocês têm que ter sempre, sabe? Eu acreditei em mim até o último detalhe, por mais que eu achasse que, na verdade, não ia dar. Eu tinha uma consciência muito tranquila. Mas eu tava tentando, sabe? E eu acho que fui muito feliz em relação a isso. Fiz muita coisa e não passei. Aí a negativa veio ali mais ou menos em outubro ou setembro, agora eu não me lembro de cabeça. E aí eu disse, quer saber, começando o verão e tal, vou deixar as coisas um pouco mais tranquilas. E fui viver a minha vida. Quando chegou no carnaval, então isso foi em outubro mais ou menos, quando foi no carnaval, e nisso eu tava curtindo meu verão e tava tudo acontecendo, eu vi uma frase, não sei se foi na TV, se foi na internet, aonde, mas que dizia, se passasse 10 anos do teu sonho, tu ia ter se arrependido de não ter realizado. E eu pensei, eu vou me arrepender. Tô indo fazer esse intercâmbio agora. E foi exatamente assim, desse jeito, que eu decidi começar tudo isso que eu tô fazendo agora. Foi uma frase que deu um gatilho na minha cabeça e eu falei, agora vai. Agora tem que ir, eu tenho que correr atrás desse sonho. E aí tudo começou. E começou de forma muito certa, no momento certo. E eu sempre soube que se eu quisesse ter uma carreira muito consolidada aqui na minha cidade, na minha área, né, que é no direito, em Porto Alegre, eu precisava de 2 coisas, da OAB e eu precisava de inglês. A OAB eu fiz em 2022, tá tudo certo, só que o inglês, ele sempre foi meia boca. Então eu disse assim, chega, meu inglês nunca mais vai ser um empecilho na minha vida para eu conseguir conquistar as minhas coisas. Então, juntando a vontade de conhecer tudo de novo, todas essas culturas diferentes, tudo mais. E a vontade e a realidade, na verdade, de eu não ter inglês para conquistar bons cargos ou boas empresas, eu decidi matar esse mal pela raiz e daí decidi fazer esse intercâmbio. Quando tudo isso aconteceu no carnaval, eu pensei, tá, eu já entendi que eu tenho essa vontade, mas eu vou pra onde? Eu vou fazer o quê? Vou estudar o quê? Eu preciso realmente estudar, sabe? Tipo, eu tava tudo muito nebuloso ainda pra mim. E aí eu de novo abri o Mapamundi. E eu de novo escolhi um país. E veio o Canadá, veio os Estados Unidos, veio Londres, Malta, então Austrália, Nova Zelândia, Dubai, Dublin. E comecei em N países para ter que escolher qual país eu ia querer morar, eu ia querer fazer meu intercâmbio e tudo mais. Então, gente, não faltou opções. Eu tive que mensurar em cada detalhe, eu não sabia se eu ia estudar uma nova língua, se eu ia fazer um mestrado, se eu ia só trabalhar, se eu ia estudar, o que eu ia fazer. E eu tomei a minha escolha. E é lógico que todo esse processo me dá muito medo, né? Eu tenho medo se eu vou ter dinheiro, isso é o principal, sabe? Se eu vou ter dinheiro, se eu vou conseguir falar com as outras pessoas, se eu vou conseguir um trabalho, se eu vou me adaptar ao tempo, às pessoas, à cultura, à comida. Então, passam muitas coisas na minha cabeça. Eu tenho realmente muito medo de tudo que pode acontecer, mas eu também tenho muita coragem. E eu confio muito em mim, eu acho que se a gente se colocando nesses momentos, a gente consegue sempre ter um jogo de cintura e tudo dá certo, sabe? E a gente sabe se virar. Então é isso, e eu acho que o mais importante é a gente acreditar na gente, sabe? E eu espero também, sobretudo, que vocês possam me acompanhar aqui, que eu possa encorajar outras pessoas. Então eu quero trazer aqui pra vocês nos vídeos do meu canal como que tá sendo a minha preparação pra minha viagem, como que é a burocracia, como que é as questões de gastos, tudo que eu tô gastando, e como que é a realidade lá, como que era a minha realidade aqui.
quero então trazer isso pra vocês. Eu transformei em 3 temporadas os meus vídeos no YouTube. A primeira temporada, enquanto eu estiver aqui no Brasil, todo o período enfim, todos os documentos que eu tô vendo pra ir pra lá, como que tá sendo a minha preparação, como que tá a minha vida pré-embarque. Depois, a segunda temporada é no embarque, como que é os primeiros momentos de uma imigrante num país completamente desconhecido, como que é a primeira chegada, como que é procurar um emprego, como que é procurar uma moradia e tudo mais. E depois, como que é realmente na terceira temporada, a vida lá, eu conhecendo outros países, eu já um pouco mais adaptada e mostrando o que era a expectativa da Natália de hoje, gravando esse vídeo pra vocês, trazendo um pouco mais a expectativa e como que de fato é a realidade lá. Então eu quero muito a companhia de vocês aqui todas as quintas-feiras para acompanhar no meu canal do YouTube esse meu intercâmbio, que eu tenho certeza que vocês vão amar viver ele comigo. Então aproveita, se inscreve no meu canal, compartilha com quem vocês acham que pode encorajar, quem também tem esse sonho. E curtam esse vídeo, por favor, vai me ajudar muito. É isso, gente. Vejo vocês na próxima quinta. E eu só quero dizer que eu tô muito feliz de estar compartilhando isso com vocês. Muito obrigada. Até a próxima quinta.